toda a honra, de toda a glória. O Senhor merece ser exaltado, o Senhor merece ser glorificado, ó Pai, pela tua benignidade, Senhor, pela tua misericórdia, pelos teus feitos, Senhor, pela cura que o Senhor já concedeu, pelo milagre que o Senhor já operou, pelo inimigo que o Senhor já colocou por terra, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nesta noite, ó Deus, nós aniquilamos no teu nome toda a força do diabo, toda a força do adversário, todo espírito contrário, toda oração contrária, toda manifestação do inferno, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai colocando por terra, meu Deus, toda a força negativa, vai colocando por terra, Senhor, todo pensamento negativo, vai colocando por terra, Senhor, toda enfermidade, toda doença nesta noite. Toca, meu Deus, agora, do alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor, desse teu servo, dessa tua serva, meu Deus, nesta noite, Pai, nós oramos, Senhor, crendo, meu Deus, na resposta das tuas mãos, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, certo estamos da tua bênção, amém, Jesus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz, cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Mais uma vez, você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz, cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Amém? O dono da bênção é Jesus, Ele está aqui nesta noite. Vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler, irmão, Neemias. Neemias, aleluia. Glória a Deus. No capítulo 4, Neemias capítulo 4. Já abriu certinho ali? Aleluia. Neemias capítulo 4. Louvado é o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém. Vamos ler, irmãos, o versículo 20. Glória a Deus. Campanha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né, irmãos? Neemias capítulo 4, versículo 20, quem encontrou diz amém. Diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O Senhor Deus peleja por nós. Amém? Pode sentar, se você puder desocupar sua mão, desocupa. Bate uma salva de palma forte para Jesus, para esquentar os dedos, né? Glória a Deus. Está meio frio hoje, né, irmãos? Glória a Deus. Parece que está meio frio, né? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Neemias, irmãos, houve uma época em que o povo de Deus, o povo de Jerusalém, devido até ao seu pecado, à sua maldade, eles escaparam, irmãos, sendo escravizados, né? Foram dispersos, enfim, os muros foram derrubados, a cidade ela foi, digamos assim, que destruída, praticamente tudo.
E Neemias, irmãos, era um desses que foi cativo para a Pérsia. E ele servia, irmãos, como copeiro, o rei da Pérsia, amém? Ou seja, Neemias, ele tinha um cargo muito importante diante do rei. Porque você imagina, irmãos, você ser o copeiro de um rei ou de um presidente da república. Hoje quase não tem mais rei, mas presidente da república. Ou seja, ele tinha que experimentar a bebida antes de servir ao rei. Por que ele tinha que experimentar? Porque, irmãos, sempre há alguém, irmãos, que queria com toda certeza tirar a vida, destruir o rei, enfim, irmãos. Se hoje, irmãos, com toda a tecnologia e segurança, a gente já vê certas coisas que acontecem, imagina naquela época, né, irmãos? Então, Neemias, irmãos, ele era o copeiro do rei. Se tivesse que morrer primeiro, era ele que ia morrer. E ele servia ao rei. E um dia, irmãos, o rei olhou e viu que Neemias estava aborrecido, triste, cabisbaixo. E o rei olhou e disse: o que está acontecendo? E ele disse: eu estou assim por causa do meu povo está sofrendo, os que ficaram para trás, os anciões, os muros foram derrubados, Jerusalém está destruída, não tem mais nada, o povo não tem mais segurança, não tem mais. E o rei, irmãos, escreveu uma carta e deu na mão de Neemias para que ele voltasse para Jerusalém. E Deus deu uma estratégia a Neemias, que pelo que a gente entende ao ler a palavra do Senhor, eles trabalhavam praticamente que com uma mão. Ele diz que eles estavam vestidos com as suas roupas de guerra dia e noite. Eles não apartavam deles a roupa, a espada e a água. Ou seja, eles estavam construindo a obra mais vigilante. Amém? Muitas pessoas, irmãos, às vezes eles não conseguem alcançar algo diante de Deus por falta da vigilância. Tanto é, irmãos, que quando nós lemos sobre orar e vigiar, sempre o vigiar vem antes. Vigiai e orai. Em primeiro lugar, irmãos, o essencial para mim e para a sua vida é a nossa vigilância, para nós não perdermos as nossas bênçãos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Irmãos, sempre que algo de bom vai haver na sua vida, o inimigo, ele vai sempre vir na frente. Sempre o inimigo, ele vai tentar impedir de você receber a sua bênção. Deus revela aqui um irmão, que Deus vai abrir uma porta para você. E o inimigo astuto, irmãos, ele é o primeiro a apresentar a porta. Se você não vigiar, você vai vai perder a sua bênção. Quem está compreendendo aí, diga glória a Deus. Quando Jesus, irmãos, estava na terra, antes de Jesus curar o cego, mandaram ele calar a boca. Antes da mulher cananeia receber a bênção, Jesus disse que não era bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então, irmão, sempre vai haver um obstáculo, sempre vai haver uma contrariedade, para que você receba esta bênção, ou seja, da parte de Deus, da parte do inimigo. Mas, irmãos, vai haver uma situação para ver se você vai estar concentrado para receber aquilo que o Senhor tem para entregar na sua mão. Amém? Eu lembro, irmãos, de uma feita, o pastor, ele foi, irmãos, fazer uma convenção no estado, pastor da igreja que a gente congregava, e tinha 3 irmãos para ser separado ao presbitério. E ele chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, que aquele realmente é o que tinha que ser apresentado, ele não chamou. E ele começou, irmãos, a dar umas indiretas. E o cidadão ameaçou de levantar lá no banco, o irmão puxou ele. Aí ele ameaçou de novo, o irmão puxou ele. Na terceira vez o pastor falou: vem, porque agora eu vejo que realmente você está preparado. Quando ele chegou na frente, ele foi sincero, falou: não foi eu não, pastor, que estava preparado. O irmão que estava do meu lado é que estava preparado. Então, irmãos, é nessas horas que nós temos que cuidar para não perder a nossa bênção. E Neemias, irmãos, ele criou essa estratégia e todos unânime. A Bíblia diz, irmãos, que unânime, desde o mais velho ao mais moço, todos colocaram a mão na obra, todos pegaram, irmãos, para terminar, para reconstruir o muro, para fechar os muros, para que o inimigo não pudesse mais adentrar a cidade. Louvado é o nome do Senhor. E quando o povo se ajuntou, Deus começou a mudar aquele quadro, a situação de Jerusalém. Bendito é o nome do Senhor. E Neemias disse assim: ó, onde vocês ouvirem o som
som da buzina, aonde vocês ouvir que o povo está ali aglomerado, se ajuntem, porque ali o Senhor está pelejando por nós. E eu quero dizer para você nesta noite, que aqui neste lugar, é nesta noite que o Senhor, Ele vai pelejar pela minha e pela sua causa. Aleluia. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque o Senhor tem algo para fazer na sua vida. O Senhor tem algo para realizar na sua vida nesta noite. Quem sabe você olhou muitas vezes no relógio e você disse: Senhor, está tão frio, será que eu vou na igreja hoje? Eu ir lá na igreja hoje, ainda mais que o pastor Benjamin anunciou no rádio, vai estar aquele gordo feio pregando lá. Será que eu vou hoje? Você veio, você está aqui. Não é eu que vou te abençoar, eu só quero o seu canal nesta noite, mas o Senhor dos exércitos, Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Ele está aqui nesta noite para dar para você aquilo que você precisa. Amém? Aí se nós lermos, irmãos, lá em Neemias capítulo 6, versículo 3, ele disse assim: olha, por muitas vezes Tobias e Sambalate me mandaram chamar, dizendo: desça, venha ter conosco. Nós estamos aqui no vale, ou nós estamos aqui no deserto, nós estamos aqui em casa, fizemos um churrasco aqui, e nós queremos que você venha aqui, Neemias, vem para cá, vem festejar conosco aqui a coisa está boa. E ele diz assim: as 3 vezes eu mandei a mesma mensagem: eu não posso descer e ir ter convosco, porque enquanto eu irei ter convosco, cessará a obra. Louvado é o nome do Senhor. Não é hora, irmão, de nós olhar para a luta, para a dificuldade, não é hora de nós olharmos para o mundo, para as coisas desse mundo, porque é hora de nós reconstruir, é hora de fechar o muro, é hora de cercar o muro, aleluia, para que haja segurança dentro de Jerusalém. Louvado é o nome do Senhor. Eles não queriam, irmãos, simplesmente o encontro com Neemias. Eles planejavam tirar a vida dele. É nessa hora que eu falo, irmãos, é nessa hora que é necessário nós termos a vigilância, porque a hora, irmãos, que Deus começar a te abençoar, a hora que Deus começar a agir na tua vida, aí o inimigo ele vai se levantar mais e mais, para tentar de você não receba a sua bênção, a sua vitória. Amém? Eu não sei se eu contei isso aqui já, irmão, mas eu acho que cabe exatamente dentro dessa palavra. Eu congreguei lá em Foz do Iguaçu, eu dirigi uma igreja, e tinha um irmão pouco obreiro, e eu era mais ou menos assim, eu era o tocador, eu era o abridor do culto, eu fazia a segunda parte, era poucos obreiros na igreja. Quando meu pai estava, era eu e ele. Quando ele viajava, ele era responsável do campo, aí eu ficava praticamente sozinho. E tinha um irmão, já um senhor de idade, ele era porteiro na igreja. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. E aí um dia eu passei por ele, bati nas costas dele assim, falei: vai lá, irmão, pregar hoje. Aí ele falou: não, irmão, não sei pregar não sei nem ler, nem escrever, eu não sei. Aí eu falei para ele: abre a boca e Deus te encherá. E eu fui para o púlpito, preguei a palavra do Senhor, acabou o culto, ele foi para casa, orou a Deus, deitou na cama dele, e de madrugada, irmãos, ele acordou e estava assim, ó. E ele não conseguia fechar a boca. Ele não conseguia fechar a boca, e ele disse: meu Deus, ele ficou desesperado. Ele dobrou o joelho, ele começou a orar, e ele falou: Senhor, a hora que o teu servo passar por mim e falar, vai pregar, eu vou pregar. Quando ele falou assim, a boca dele fechou, e ele glorificou o nome do Senhor. Aleluia, enche, o Senhor enche, abre a tua boca, o Senhor enche. Aleluia, o Senhor precisa de mim e de você, o Senhor precisa de nós, para que a obra dele seja completa. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí, irmãos, ele começou a orar e falar para o Senhor assim: Senhor, eu quero aprender a ler e escrever. Os irmãos acham que isso é brincadeira, isso aqui não é brincadeira não, irmão. Eu não estou contando coisa que alguém contou, eu estou contando coisa que eu vivenciei. E ele, irmãos, de noite deitou, dormiu, ele sonhou
que ele colocou uma mochila nas costas e ele foi para a escola, aquele primeiro dia de aula. O que é o primeiro dia de aula? Olha, você vai estudar nessa sala, a tua professora vai ser essas aqui vai ser os seus coleguinhas de sala. Dessa forma, irmão, ele falou que ele foi para a escola, ele chegou lá e apresentaram a professora dele como ia ser, e ele foi o primeiro, foi o segundo dia. No terceiro dia, quando ele estava indo para a escola, no sonho, no meio do caminho, ele viu como que uma barraca, alguma coisa assim, e ele falou, vou lá ver o que tem lá. E ele foi e começou curioso, cheio de gente, para tentar ver o que ele tinha. Quando, irmãos, ele lembrou da escola, ele falou, meu Deus, a escola. Que ele passou a mão nas costas, eles tinham roubado a mochila dele. No sonho, ele perdeu a bênção dele. Se ele tivesse tomado o caminho dele, ido para a escola mais uma vez, o Senhor tinha ensinado ele a ler e escrever, amém? Você crê no poder de Deus? Você crê, irmãos? É por isso que eu falo, nós temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar para não perder a nossa bênção. O inimigo, ele é astucioso. O inimigo não quer que você seja abençoado. Ele quer que você viva, irmãos, uma vida às vezes de luta, de sofrimento, de angústia, olhando para o ímpio. A prosperidade do ímpio é aqui, na verdade. O que eles têm para ganhar é aqui, o que eles vão adquirir é aqui, o bom deles é aqui, o nosso não é aqui, o nosso é lá. Louvado é o nome do Senhor. O que o Senhor tem para nós é muito melhor. O que o Senhor tem para mim e para você é muito grande. Então fica firme na presença do Senhor. Não olhe para a direita, para a esquerda, olhe para o alvo, que é Jesus. Ele é poderoso para abençoar a minha e a sua vida. Aleluia. A primeira vez, irmãos, que eu li esse versículo, estava tendo um congresso. E eu não sei porquê, irmãos, me deu vontade de eu fazer uma faixa. Eu fiz uma faixa. Eu fiz uma faixa com esse dizer. E eu coloquei, irmãos, bem grande na igreja. Lá em cima, assim. Ainda eu caí da escada o dia que eu fui colocar. Mas eu coloquei bem lá em cima, assim, ó. Não posso descer e ter convosco, porque enquanto eu descerei e ter convosco, cessaria a obra. Amém? E o pregador, irmãos, veio, era uma campanha de uma semana, um congresso grande. E no último dia, irmãos, o irmão veio, olhou para aquela parede, olhou para aquele texto. E ele falou, irmão, eu vou pregar em cima daquele texto ali. Em cima daquele texto eu quero pregar nesta noite, amém? Porque, irmãos, nós não podemos parar, porque cessa a obra, amém? Cessa a obra. Eu estava, irmãos, ali vendo, irmão, nós estamos vivendo um dia conturbado. Até esse dia o pastor estava pregando aqui, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época de muitos desigrejados, irmãos, pessoas que eles não têm compromisso com a igreja, eles não têm compromisso com mais nada, e eles vão para a internet, irmãos, e eles têm um poder de persuasão tão grande, e eles vão distorcendo, irmãos, a mente do povo. E qual é, irmãos, a melhor distorção hoje dentro da igreja? Quem sabe? É exatamente isso aqui, irmãos, ó. Essa é a maior distorção que eles estão criando. Para o homem não ser mais dizimista, porque a igreja ela não precisa, porque o dízimo era da lei, não é da agora do tempo da graça. Irmão, qual que é o ser humano no mundo que nós estamos vivendo que vive sem dinheiro? Né? Como que a igreja vai se sustentar, irmão, sem dinheiro? Se a igreja ela não se sustenta, não tem dinheiro para manter ela, quem que está ganhando o campo? Quem que está ganhando a batalha? Quem que está vencendo? Se não é o inimigo, o adversário da nossa alma. Eu, irmãos, quero e poder, e cada dia mais eu queria ser rico, para mim poder ajudar a obra do Senhor, porque eu tenho certeza, irmão, que quanto mais eu fizer pela obra do Senhor, mais a obra do Senhor vai crescer. E os irmãos pensam que não tem em nosso meio, alguns desses já, irmãos, que o inimigo entrou na vida deles, que eles não conseguem, irmãos, entender que para eles sentar numa cadeira dessa precisa dinheiro. Eles não conseguem entender que para essa luz estar acesa precisa de dinheiro. Eles não conseguem entender que para funcionar essa aparelhagem toda precisa de dinheiro. Para ele ir lá no banheiro, irmão, usar o banheiro, beber uma água mineral ali, precisa de dinheiro. Irmão, não precisa nem de Bíblia para a gente entender isso, que nós somos uma comunidade, e se nós somos uma comunidade, nós temos que sustentar essa comunidade. Amém?
São obstáculos, irmãos, que o inimigo ele vai criando. São obstáculos, irmãos, que ele vai formando para prejudicar a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o povo, eles trabalhavam com uma mão, na outra eles empunhavam uma lança ou uma espada. Ou seja, eles trabalhavam em vigilância diante do Senhor. E Tobias e Sanbalate diziam, não vai conseguir, não vai vencer, não vai terminar o muro, não vai acabar, não vai dar certo. Mas, irmãos, em poucos tempos, quando eles menos perceberam, o muro estava fechado, o povo estava cercado para o lado de dentro, e o Senhor abençoando o seu povo. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Vigilância, irmãos, a oração é essencial. A oração, irmãos, é o dever do crente. Nós temos que orar, irmãos, isso aí é o dever. Agora a vigilância, irmãos, é em primeiro lugar. Essa, irmãos, é primordial. Se você não cuidar, você perde a sua bênção. E quantos que estão aqui, se eu fosse perguntar para você, você ia levantar a sua mão e dizer, olha, eu perdi a bênção. Eu pensei que ia ser assim, mas não foi assim. Eu tive que passar por um processo de luta, para depois eu ter a minha bênção. Amém? Até mesmo em trabalho, irmãos, tem pessoas que já passou por isso. Passou por isso, irmãos, passaram por uma experiência ruim, negativa, para depois ele chegar no objetivo certo, porque não era aquilo que o Senhor tinha melhor, amém? O Senhor tinha coisa melhor, louvado é o nome do Senhor. Então não se empolga, irmãos, não se empolga, vigia. Eu só fiz uma vez na minha vida, irmão, uma vez. Digamos que eu ganhava R$180 com o pastor Sandro, trabalhando com ele. Aí o irmão Tiago veio e falou assim, eu vou te dar 200. Eu falei, eu vou trabalhar com o Tiago. Fui, trabalhei 3 dias, o Tiago me mandou embora. Aí eu perdi o serviço do Tiago, perdi o serviço do Sandro. Nunca mais, irmão, nunca mais. Esses dias eu estou trabalhando realmente com o pastor Sandro. E o cabo, eu tenho isso aqui. Eu falei, eu já estou trabalhando. Amém? Nunca se troca o certo pelo duvidoso. Não é por um pouquinho a mais que você vai se empolgar e ali você vai perder a sua bênção. Fica tranquilo, fica confiante, vigiando, porque o que é seu está preparado e na hora certa o Senhor vai colocar na tua mão. Eu fui, irmãos, pregar num congresso lá em Presidente Prudente. Na hora final, irmãos, deram oportunidade para um irmão, e aquele irmão, ele disse assim, eu quero entregar um recado profético dentro da palavra de Deus para você. E aí ele entregou, ele falou assim, aquela mensagem que fala assim, todo agricultor é o primeiro a provar do fruto da terra. Amém? E eu só estava produzindo para os outros, só para os outros. Eu morava numa casa de um irmão, e aquele irmão falava para mim assim, ele era bem velhinho já, irmão. Eu falei assim, irmão Salésio, desde que eu alugo a minha casa, não teve um inquilino meu que saiu de dentro da minha casa para continuar pagando aluguel. Eu morei 9 anos na casa dele. E ele falou, o dia que você sair daqui, você vai direto para dentro do que é seu. Amém? E eu saí da casa dele e vim para Joinville. E daqui em Joinville eu não paguei um dia sequer de aluguel. O Senhor preparou tudo e eu fui morar dentro do que é meu. Não é um palácio, não é meu Deus que mansão, mas é o que o Senhor preparou e eu estou feliz. Amém? A gente tem que ser feliz com aquilo que o Senhor prepara para nós. O que vier a mais do que isso é lucro. Mas se nós estamos comendo, estamos vivendo bem, temos um teto para morar, temos uma coberta para se cobrir, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Irmão, o Senhor, Ele está precisando. O Senhor está precisando. Ezequiel disse que procurou, ele começou a procurar entre o povo, homens, que pudesse fechar as brechas do muro. Amém? E o Senhor está procurando, irmãos, homens e mulheres, que façam esse esforço para fechar, irmãos, essas brechas que estão abertas, elas têm que ser fechadas, elas têm que se fechar, para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. O inimigo, irmãos, ele é astuto, irmãos, ele começa a botar uma divisãozinha, uma conversinha aqui, outra ali. Se nós não cuidarmos, irmãos, a coisa fica difícil. Amém? A coisa fica difícil.
Salomão, ele escreveu dizendo assim: é muito mais fácil você conquistar uma cidade forte do que você conquistar um coração ofendido. Irmão, você imagina só, dois camaradas treinados de guerra, digamos assim, com 2 metralhadoras e umas boas caixas de munição, eles entram dentro de uma cidade como Joinville. Até a polícia ou até o exército ir atrás desses camaradas, imagina o estrago que eles conseguem fazer. Imagina o estrago que eles conseguem fazer. Foi isso que Salomão quis dizer. Não importa se a cidade é fortalecida, mas se o caba vier, ele vai destruir ela. Agora, irmãos, é mais fácil você conquistar ela do que um coração ofendido. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos cuidar, irmãos, com a nossa palavra, para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado na nossa vida. Neemias podia falar assim: ô, seus safados, vocês estão pensando que eu sou bobo? Não, ele só dizia assim, ó, dentro do conceito, irmãos, de um verdadeiro líder, homem de Deus, ele dizia assim, ó: não vou descer ter convosco, porque enquanto eu for ir lá, a obra aqui vai cessar, e a obra, ela não pode cessar, a obra, ela não pode parar, amém? A obra do Senhor, ela não pode ter um fim. A obra do Senhor, ela tem que continuar até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja na face da terra. E nós estamos nessa obra, nós estamos empenhados nessa reconstrução, e nós vamos reconstruir, e através da nossa vida, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Aleluia. Irmãos, parece que é meio, digamos assim, lamentoso dos mais velhos, né? A gente falar uma coisa dessa, mas esse dia eu estava conversando com o pastor Valdinei ali na porta. E eu falei: a igreja está envelhecendo. Pastor Sandro já está com 60. Eu já estou quase chegando lá. Os irmãos estão envelhecendo, a igreja está envelhecendo. Né? O irmão Célio está rindo ali, mas já está quase lá também. E aí, irmãos? A gente olha para a geração mais nova, irmãos, e parece que eles não querem fazer nada. Nada, amém? Então está faltando o que, irmãos? Nós nos juntarmos para um despertamento, para que o Senhor venha trabalhar no coração do jovem, para que o Senhor venha trabalhar no coração do moço, no coração da moça, que o Senhor venha colocar, irmãos, o espírito vibrante de fé, de coragem, para continuar esta obra. Esta obra, ela não pode parar. Aleluia. O fogo do altar, ele tem que arder continuamente. Amém? Dia e noite o fogo do altar, ele não pode apagar. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai pelejar por nós. A hora que você escutar o chamado, a hora que você escutar a buzina, a hora que você escutar o violão, a hora que você escutar o instrumento, o contrabaixo, a guitarra, a hora que você escutar a voz do pastor, a oração do obreiro, o cântico do coral, o cântico, aleluia, da mocidade, quando você escutar, aleluia, louvado é o nome do Senhor, o canto do ciclo de oração, corra, se ajunta, porque ali o Senhor está pelejando, ali o Senhor está bradando, ali o Senhor está olhando pela sua igreja. O Senhor, ele começa a procurar aqueles que irão fechar a brecha, aqueles que vão reconstruir o muro, aqueles que vão cercar Jerusalém, para que o povo possa ficar em segurança dentro dos muros. Quem está apto, quem tem coragem para isso, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Um dia, irmãos, eu tinha uma bicicleta cargueira, e aí eu tinha uma caixa de som já colocada, presa na frente daquela bicicleta. Atrás tinha um baúzinho assim que ficava um toca-CD, na época ainda era o CDzinho, né? E aí eu pendurava uma guitarra nas costas, tocar, eu não sei, mas fazer barulho. E eu subia, ia num bairro, irmãos, aleatório lá, batia a palma na frente de uma casa lá e falava para a mulher ou para o homem que me atendia: ô, vou fazer um culto aqui. Eu tinha um varal de lâmpada, esticava 2 pau lá e eu começava, irmão, cantava o hino, orava. E um dia, e tinha vezes que eu juntava muita gente, mas tinha vezes que eu ficava sozinho, eu pregava mesmo que tivesse cheio ali. Aí um cabo falou assim: rapaz, mas
você faz uma berreira e prega e não tem ninguém aí. Eu falei, pois é. Aí é que tá, você viu que eu preguei e fiz berreira, não ouviu? Pois é exatamente isso. É exatamente isso. Não importa se está aqui, mas que está ouvindo, vai ter que ouvir. E o Senhor é quem vai pelejar pelo seu povo. Amém? E foi assim, irmãos, que nós começamos a obra. Eu, minha esposa, mais uma irmã. E quando eu saí de lá, irmãos, eu entreguei a igreja com uma frequência de 70, 80 pessoas. Era uma cidadezinha pequena, mas foi dessa forma, tocando a buzina para que o povo se ajuntasse. E quando o povo se ajuntava, o Senhor, Ele pelejava por nós, aleluia. Amém? Tem pessoas, irmãos, que acham que tem que pregar só para a multidão. Se não for uma multidão, né? E não importa, irmãos, a Bíblia diz, se tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu acredito, irmãos, que no meio de Sadraque, Mesaque e Abednego estava Jesus, amém? Porque o rei falou assim, ó, o quarto tem uma semelhança do filho dos deuses. Não era dos deuses, não, era do Deus Altíssimo, amém? Aí o pai fala para Jesus assim, meu filho, tu vai para a terra. Vou, pai. E quando tu chega lá, tu deixa escrito lá que era tu que estava lá, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou, pois não, pai, eu vou dar um jeito. E aí um dia ele olhou para os discípulos e disse, olha, onde tiver 2, 3 no meu nome, ali eu estou no meio deles. E o Senhor, Ele está conosco aqui nesta noite, para abençoar a nossa vida. Amém? Aleluia, eu sinto algo tão gostoso aqui nesta noite. Eu não sei se os irmãos estão sentindo também esta paz gostosa do Espírito Santo, a presença de Deus aqui nesta noite. O Senhor nos dá um despertamento nesta noite. O Senhor traz algo para nós aqui nesta noite. É hora de despertar. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor derrama o seu Espírito sobre toda a carne. O que sobre toda a carne? Os velhos vão ter sonho novo, vai ter visão. Uns vão profetizar, outros vão. Mas o Espírito Santo do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. Amém? Aí você fala assim, mas o que bebe, o que fuma, o doido lá, o maconheiro também. Mas é uma diferença, irmãos. Há uma diferença do Espírito Santo em nós. Está em nós, está conosco, está sobre nós. Amém? Há essa diferença. Quando Ele está conosco, Ele veio e fez uma visita, chamou, despertou, com gemido inexprimível, saiu, se você não quer, deu abertura, Ele volta de novo, Ele chama. Como é que você chegou aqui? Se o Espírito Santo não tivesse pousado sobre você, para tocar na sua vida e dizer, ó, você está errado, você está em pecado, você está fazendo, aleluia. Aí quando Ele está sobre nós, é diferente. Quando Ele está sobre nós, é porque realmente nós estamos cheios da glória do Senhor, nós estamos cheios da presença de Deus. E lá em Joel ele fala assim, do meu Espírito. E quando chega lá em Atos ele fala assim, o meu Espírito. Amém? Do meu Espírito é sobre toda a carne. Agora do meu Espírito é sobre os escolhidos do Senhor. Amém? É sobre esses que o Senhor derrama a sua glória, a sua unção. E oxalá que nesta noite Deus pudesse tomar você, e você sair daqui profetizando, sair daqui, aleluia, dizendo assim, eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou fazer o que eu fazia, eu vou entregar folhetinho, eu vou evangelizar, eu vou dar um jeito de construir os muros, eu vou dar um jeito de terminar esta obra, finalizar isso, porque quanto mais rápido eu trabalhar, mais rápido o Senhor vai vir para buscar o seu povo. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguém falar isso, mas eu tenho no meu coração que o relógio celestial ele trabalha através da salvação das almas. Eu tenho isso comigo, eu não sei se os irmãos já pensaram, analisaram isso, mas eu penso que o relógio de Deus ele trabalha conforme as almas vão sendo salvas. Quanto mais rápido o mundo, irmãos, ele for propagado o Evangelho do Senhor, mais rápido Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, Jesus volta. Segundo, irmãos, aí, a informação, irmãos, digamos assim, o Ibope das igrejas, só no Rio Grande do Sul, irmão, 70% da população
não aceita o evangelho. Aqui, irmãos, dentro do Brasil. E aí você fala assim, não, agora tem internet, bababá, o mundo. Não, mentira, irmão. Tem muitos países aí que a internet é proibida. A Bíblia, ela é proibida. O povo, irmãos, não pode sair para o lado de fora do muro. Eles vivem, irmãos, um comunismo. Eles vivem ali preso. Eles vivem, irmãos, ali na mão de um presidente radical. Eles não conseguem. E segundo, irmãos, dizem mais de 3 milhões de pessoas no mundo, eles ainda não ouviram falar do nome de Jesus. Amém? Não ouviram ainda. Por exemplo, a Coreia, irmãos. Não sei se os irmãos ficaram sabendo esses dias aí. O caba mandou um drone e jogou algum filme, alguma coisa dentro da Coreia. O que pegou e passou para os outros foi morto. Botaram no paredão e fuzilaram. E os outros irmãos que não foi morto porque só assistiram, pegaram, irmãos, uma prisão perpétua. Ou seja, a escravidão para o resto da vida. Tem eles, irmãos, que tem lá criança de 2 anos que já estão trabalhando de escravo. E essas crianças que têm 2 anos hoje, se não houver uma revolução lá, alguma coisa, eles vão continuar sendo escravos até o fim da vida deles. Aí você vem dizer que não, o mundo conhece, não é bem assim não, irmãos. Tem muita gente, não é só a Coreia. Tem a Coreia, tem a Indonésia, tem um monte de lugar por aí, irmãos, que vive um regime fechado em que eles não aceitam a pregação do Evangelho do Senhor. E é por isso que a igreja ela tem que pelejar, a igreja ela tem que lutar, aleluia. A igreja tem que botar a mão na obra e vigiar a todo instante para que o muro seja fechado e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Vou passar ao pastor Sandro. Pode ser, pastor? O pastor faz a parte final para nós aí. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Pai. Ajuda a sermos vigilantes. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Deus, colocarmos a mão na obra e não olharmos para trás, olharmos para o lado, mas continuarmos em frente, Senhor. Aos irmãos que estão em casa, na live, nos ouvindo, Senhor, toca na vida deles. Aqueles, Senhor, meu Deus, que olharam para o homem, olharam para a luta, olharam para a dificuldade, desviaram dos teus caminhos, deixaram de congregar, Senhor. Toca no coração deles, Pai. Mostra para eles, Pai, nesta noite, que não tem mais